O gestor público de Cerro Verde foi um gestor que só pensava do futuro. A imagem dele é do futuro. A pessoa como gestor que pensava em botar água para o teresinense, que até hoje nós estamos ainda por conta da memória da imagem que ele fez a área subterrânea da GESPISA na época, era um cara que tinha visão como gestor e como médico, porque pensando na saúde do teresinense, ele sempre pensou no melhor. E pensando melhor, ele pensou em quê? Não dava voto, mas dava saúde para a população teresinense e piauiense. Meu pai era um pai altamente carinhoso, responsável, sempre dizendo o correto, o que tinha de fazer. Eu tenho sempre uma memória que quando eu estudava no Diocesano, na época, meus amigos tinham tudo uma moto. E eu cheguei para ele uma certa vez e pedi uma moto, porque meus amigos tudo era... Tinha uma moto, eu queria uma moto. Ele perguntou para que eu queria uma moto. E que era aquela moto Garelli. Eu digo, papai, parece um Velocipede. Ele disse, vá lá no Alcibiades e compra um Velocipede. Mas moto não entra aqui em casa. Então era um pai responsável, um pai carinhoso, um marido exemplar e um médico que hoje, aonde eu ando como médico, eu só tenho referências boas dele. Como médico, como cidadão, médico carinhoso com todos os pacientes, humanitário, tudo ele era tudo de bom. Pai, família, médico, família, tudo. O carinho que ele tinha com meus avós era impressionante. Eu consegui vê-lo, convivi ainda com meus avós, e ele era muito carinhoso com os pais deles. Todo dia ia na casa dos pais ver como é que é os pais, mesmo governador. Um carinho do pai com os filhos, a responsabilidade que ele dava para você, filho, cada um querendo ver seu momento, ele respeitava o momento de todos. O Júlio, você foi o mais novo, e como eu e o Disseu fomos embora muito cedo para morar em Belo Horizonte, ficou o Júlio. Então o carinho foi tudo despachado para o Júlio. O Júlio era o mais interessado lá com ele. Todo domingo ele pegava o Júlio, minha mãe, e ia caminhar no centro da cidade, governador, e passava na Bela Aurora, parava, conversava com o seu Simão, cortava o cabelo lá no seu Assis, que era o barbeiro do lado. Isso todo sábado ele fazia esse roteiro, dirigindo o próprio carro dele, sem ajudante de ordem, sem nada. Na época era mais o Júlio, a gente morava fora, eu e o Disseu. Mas quando estávamos aqui, até no acidente do Albertão, ele era secretário de saúde e a gente ia muito com ele. Estávamos do lá, todos os filhos, quando o outro sofreu aquele acidente lá do Albertão. Estavam lá no Albertão. E ele era o secretário de saúde, saiu lá desesperado, todo mundo. Naquela época a gente não tinha muito, era a sensação de filho de governador. Filho de governador, ele nunca deixou transparecer, nunca modificou com a gente. Ele sendo governador ou sendo o médico de seu. Ele sempre nos tratou igualitariamente, todos. E continuou todo o tempo com esse mesmo carinho e sempre botando a gente que aquilo era passageiro, que aquilo, filho de governador, é passageiro. São 4 anos e acabou. Que a gente sempre mantesse o pé no chão. Quando acontece isso, você dá um apagão na sua memória. Eu estudava no colégio Objetivo e quando chegou uma pessoa lá, que era um tio meu, Carlos Brito, foi me buscar lá no Objetivo e naquele momento eu senti que meu pai tinha morrido. Então a gente só cai na real depois de muito tempo que você vai vendo o que aconteceu, a perda que você teve de uma pessoa muito jovem morrer daquela maneira. Eu como participei muito, não entrei na cirurgia, mas depois da cirurgia eu tive contato com ele na UTI. Alguns pegavam dele, via se ele tinha um movimento ou não, dos membros inferiores. Então eu compartilhei muito. Tanto é que quando ele morreu, eu encontrei com ele, no cadáver dele, sendo na maca, e a pessoa chegou dizendo, olha, seu pai, você não quer olhar? Eu nunca vi meu pai morto, eu só tenho a menor memória dele da pessoa viva. Eu vim num avião de carreira antes do avião dele, então eu cheguei primeiro do que o corpo dele.
E fui direto para o aeroporto, fiquei no aeroporto, e aquilo ali me espantou a multidão que tinha. Para mim foi Eu nunca esperava que ele fosse tão querido como ele foi lá no dia que ele chegou aqui, o corpo dele aqui em Teresina. A multidão que esperava ele, todo mundo com uma vela, com alguma coisa, o cartaz no nome dele. Foi um negócio assim chocante para nós, plenamente, concordo. Ele, como médico, ele incorporou um grande administrador como ele fosse e absorveu tudo. Tudo dele era muito bem feito. Cansei de ver meu pai acordado à noite, entrar no quarto dele à noite sem dormir, pensando nos problemas do Piauí. Várias vezes, não foi só uma, foi várias vezes que eu fiz isso aí. Não, ele nos obrigava, não uma obrigação não, a gente o aguardava todo dia para almoçar com ele. Terminava o almoço, íamos para o quarto dele, todos os filhos deitavam na cama com ele. Quando estavam todos os filhos, juntavam todos e ficavam deitados na cama dele com ele, para você ver como ele é um pai carinhoso, conversava muito com a gente, o que estava acontecendo. Todo dia a gente almoçava junto. Quando ele não tinha um almoço com o secretário do palácio, nós almoçávamos juntos, todo dia. Nunca levantou a mão para um filho dele, nunca vi. Puxava na orelha, essas coisas, é normal, mas nunca vi batendo no filho dele. Falava, era uma ordem. Olhava para você já sabia o que ele estava dizendo. Não precisa bater. Nunca vi ele chamando a atenção de um secretário, de um ajudante de ordem, nada. Pelo contrário, o carinho era o mesmo. Até com o prefeito, com o OL, quando estava em casa, muitas vezes despachava com o OL trancado dentro do escritório, porque o OL não conseguia ficar conversando com ele sozinho. Tinha de trancar dentro do escritório e ficava discutindo os dois. Muitas vezes teve episódio lá dele ficar brigado com o governador, o prefeito e o governador, de 3 meses brigado. Aí tinha de vir o doutor Djalma Veloso, vice-governador, para fazer as pazes. De ir todo sábado para o Tabajara, ver o bate-bola do Tabajara, e ir lá para um sítio que a gente tinha ali na Socopa. Gostava da pilera do jogo lá do Tabajara. Todo sábado a gente ficava lá, todo mundo jogando e ele assistindo, as coisas. Olha só, eu me lembro muito da gestão dele. Quando eu fui com ele na época, a gente foi ver os terrenos lá do Odisseu, o terreno do Parque de Exposição para comprar, para fazer o Parque de Exposição, que não deu tempo dele fazer, já foi o Lucídio. E o Odisseu, onde foi o bairro. Mas eu me lembro da inauguração do Verdão, me lembro da inauguração do Centro Administrativo, do HPM, me lembro do quartel do HPM, do Corpo de Bombeiro, me lembro da estação de água, que foi ver o gás inaugurar, fora escolas, os conjuntos habitacionais, que eu não me recordo, me lembro do Mocambim, me lembro do Saci, tudo na época dele. Eu nunca vi ele falando. Pelo contrário, ele foi secretário do Alberto Silva e era o médico particular do Alberto Silva até rompimento deles. Mas era o médico particular que cuidava daquelas enxaquecas do Alberto Silva malucas. E eu cansei de ir com ele, criança, ir para cá do Alberto Silva para ele cuidar dessas enxaquecas do Alberto Silva. Era o médico dele. E teve aquele rompimento das arenas, né? Ele ficou com o Petrônio, com o Lucídio, e ele Alberto foi. O rompimento foi quando teve isso aí. Mas nunca vi meu pai falando mal do Alberto Silva. Muitas vezes, acordar de manhã para ir para o colégio, estavam todos sentados no café da manhã lá. Valdemar Macedo, Juarez Tapiti, Edson Rocha, Luiz Parente, isso na hora do café, Edivar Cavalcante. À noite eles iam tomar uísque lá, meu pai não bebia, mas os outros lá que iam à noite para lá, toda noite ele ia tomar um uísque com ele. Não bebia, mas se via. No dia anterior à morte dele, à noite, ele estava estudando, se preparando para o discurso que ele ia fazer como segundo vice-presidente do Senado, que era a oportunidade dele. Ele dizia, como é que eu vou debater com Java Passarinho, só aqueles cara que sabe lá no Senado, tudo cobra, Paulo Brossard, Java Passarinho, como é que eu vou debater com o cara? Ele disse, me preparei, ele passou a noite se preparando. Aí, uma hora ele se queixou para mim que estava com dor de cabeça, me pediu um remédio, eu dei o remédio para ele, e ele disse, quando for na hora da novela Gabriela, você me avisa que eu quero assistir. Aí, pela manhã, isso à noite. No dia que ele sofreu o acidente vascular,
Ele pela manhã, quando eu acordei de manhã, minha mãe já tinha vindo para Teresina, para a posse do doutor Lucídio. Então ficou eu, ele e o Júlio no apartamento. Eu de manhã encontrei na hora do café, antes de ir para o colégio, ele estava fazendo o Cooper dele, que ele fazia um Cooper todo dia, 1 hora por dia de Cooper. Era um atleta, não fumava, não bebia e era um atleta que fazia Cooper todo dia, 1 hora. Quando eu voltei do colégio à tarde, isso meio-dia, alguma coisa, ele já tinha ido para o Senado. Aí eu fui para o Senado com o assessor dele, me pegou. E lá no Senado eu assisti o episódio todo quando ele teve o presente lá em cima do plenário. Quando eu vi tudo isso aí. Eu só vi quando ele foi acolhido, ia caindo, e foi acolhido pelo, acho que Nilo Coelho, senador Nilo Coelho, que parece que estava perto e o pegou. Parece que o Nilo também era médico, alguma coisa que o ajudou. Aí o assessor dele eu encontrei com o assessor, isso já dizendo que ele já ia para o hospital. Aí depois disso a gente só foi à noite eu fiquei sozinho, porque minha mãe tinha ido embora, e a gente ficou sendo assessorado só pelo assessor dele. Não me recordo o nome dele. 7 dias. Foi operado, veio um médico do Rio de Janeiro, é um médico parnaibano, não estou recordando, mas vou recordar o nome dele. Mas ele é de Parnaíba e operou. Aí o Pedro Sampaio operou, logo depois teve o novo sangramento, ele reoperou. Aí depois dessa reoperação, não teve mais o retorno, nada. Ele caiu, ele estava falando, aí tirou o óculos, botou em cima do parlamento e já foi caindo. E outra pessoa, o Nilo Coelho, segurou ele. Terminou o discurso todinho. Ele foi até o final. Aí quando tirou o discurso foi que viram que ele... E botou no parlamento, tem na foto todinho. Eu sei que a amizade dele com o Monsanto, mas aí... Muito grande, amizade muito grande. Agora, alguns políticos é aquele... Se acordar de manhã, Valdemar Macedo, Edivar Cavalcante, se eu não acordar cedo, ele tomava o meu lugar lá. Aí eu dizia, rapaz, papai, que diabo é que você quer com ele, o Edivar todinho? Meu filho, a gente tem que mandar um recado de vez em quando. O Edivar é para levar. E era dado com ordem.